Eu disse, eles estavam economizando para fazer outras lutas. Tudo bem, eu admito, foi um episódiozinho bom, foi um episódiozinho bacana, nota 5, sabe? Não é nota 3 ou 2 que nem os outros. Mas como já diria minha mãe, não fizeram mais do que obrigação. E nós vamos falar sobre isso hoje. Já vai se inscrevendo no like aí, apertando nesse sininho, porque senhoras e senhores, esse episódio foi bom sim. Foi bom sim, vamos negar não. Foi o melhor episódio dessa terceira temporada de One Punch, já começando com o fato de que o Flash, sim, o maninho loiro bem aí, está agora lutando contra esses outros ninjas da mesma vila dele, que no caso é o Foguinho e o Ventinho. Irmão, a gente já percebe que tem algo de diferente nesse momento aqui, justamente porque quando começa a lutinha deles, o Foguinho já tá com os foguinhos assim, e aí movimenta as coisas, a sala onde eles estão, lógico que é em 3D, mas mesmo assim é difícil de acreditar que você tá vendo as coisas se mexendo, tá ligado? É quase uma brincadeira, se eu não tivesse visto o episódio eu não acreditava. E sim, depois disso tem todos os ataques, uma cena assim deles girando, tá ligado? Aí depois de breves porradas os caras caem lá de cima de onde eles estavam e tal. E é muito interessante essa cena, tá ligado? Tanto quanto as outras que ainda estão por vir, justamente pelo fato de que os personagens se movem de um jeito travado, né, entre aspas, você vê que falta mais frames, mas tá bom, sabe, tá diferente de todas as porcarias que a gente recebeu. Lógico que não é uma nota 8, entendeu? Nem de longe uma nota 6. Mas tá maneiro, tá, sabe, o seu 5 tá garantido, cara. E depois de Foguinho e Ventinho se apresentarem para o Flash, rola toda uma porradaria muito maneira, com o Flash batendo, eles pegando e resistindo, eles batendo e tal. Aí roda umas faíscas lá, tipo Dragon Ball mesmo. Aí no fim das contas eles se batendo em cima da água, né, porque são ninjas, da Tebayo, é isso aí. E no fim das contas, o nosso loirinho maravilha aí, basicamente pergunta pra esses dois assassinos aí quem contratou eles pra pegar e meter o capotamento nele, onde basicamente eles falam um monte de nome lá e todo mundo que eles falam o Flash matou basicamente. Duvido que você tenha matado esse tanto de gente mesmo. Por que você faria isso? Vamos dizer que eu quero deixar o meu time mais forte. Algo interessante de se notar é que no fim das contas, quando eles estão conversando lá de papinho furado, eles botam as cenas mais tipo o que a gente tem normalmente nessa temporada, compreendeu? Mas é rápido, porque normalmente sempre tem porrada acontecendo. Justamente depois disso, o Flash já pega e mostra pra eles que é superior a eles completamente nessa forma normal de ninja e pede pra eles usarem a monstrificação, o que eles fazem. Sim, o Flash supera eles facilmente, mesmo monstrificados. E sim, essa cena dele tentando empalar a espada do outro ficou muito maneira, de verdade. Frames de impacto, os caras tentaram, velho. Mas, né, pra compensar, logo em seguida teve esse corte seco pra cacete. Corte rápido. Mas a melhor cena do episódio mesmo é quando finalmente o Foguinho e também o Ventinho vão lutar como monstros de verdade, sem técnicas ninjas, sem nada desse tipo. É só porrada bruta mesmo, meu parceiro. Sério, é a melhor cena de One Punch Man nessa terceira temporada. É muito boa essa cena. Eles jogam o Flash lá pra cima, o Flash tá lá em cima, eles vêm rapidão também, destroem uma ponte. Aí depois tem todo o momento Dragon Ball que os caras vão combinando o golpe e ficando assim das corzinhas deles e batendo um monte de vez no Flash. Que depois disso, desorientado, ele volta e dá uma porrada de chute nesses dois desgramentos, que faz com que eles fiquem desorientados, e ele já pega impulso na parede, já pegando a espadinha dele, cortando os dois no meio numa cena muito maneira, de verdade. Essa foi a melhor cena dessa terceira temporada. Não é o ápice do incrível, é tipo o nível médio de animação, sabe? É o que você encontra por aí em qualquer obra média, mas sim, tá legal, sabe? A gente tem que pelo menos dizer que ficou legal. Depois disso vemos o Imperador Criança andando por aí, né, pra tentar encontrar o refém, porque aparentemente ele é mais ou menos o único que tá 100% focado e interessado em achar o refém. E no fim das contas ele acaba encontrando também o esqueleto lá de um robô barra armadura barra sei lá o que do Metal Knight. Ele consegue as informações de onde tava o moleque e tal. Mas sim, ele acaba encontrando o Homem Fênix, que é um monstro aí que tinha aparecido nos outros episódios. E ele acaba derrotando ele facilmente. Mas é aquilo, né, minha gente? Mesmo eu não tendo lido o mangá, Fênix, ele sempre renasce das cinzas. E, enfim, como a parte do Imperador Criança não é a coisa mais importante de todos os episódios, em si, a luta do Flash é a coisa mais interessante. Pra resumir, basicamente ele acha o refém, que é aquele moleque chato e rico. No fim das contas ele salva o moleque chato e rico, encontra um robozão super poderoso que mete porrada e destrói um monte de coisa do Imperador Criança. Ele deixa ele lá lutando contra um Cerberus cachorrão engraçado, e no fim das contas ele vai correndo com o garoto enquanto o episódio acaba.
Tecnicamente falando, eu acredito que esse episódio foi bom e não tem tantas coisas para serem reclamadas. Lógico que vocês têm que continuar reclamando, não me venha com esse papo aí de bondade, que eles entregaram um negócio bom agora, então a gente tem que ficar feliz. Feliz uma pinóia, meu parceiro. Não é porque me deram um chocolate depois de terem me batido pra cacete que eu vou ficar feliz. Isso daí é bom, mas no fim isso só significa que podia ter sido muito melhor. Se a Bandai tivesse dado mais dinheiro, mais tempo e também tivessem botado umas pessoinhas mais interessantes para trabalhar, ou talvez até mesmo esse grupo, só que com mais tempo, mais dinheiro, mais formas de fazer as coisas, quem sabe o negócio não teria saído maneiro. Isso daí é a prova viva disso daí, podia ter sido bem mais legal se tivesse dado tempo, dinheiro e por aí vai. A Bandai não é nem um pouquinho não culpada, ela continua sendo culpada. A DC Staff também continua sendo bem culpada e todo mundo aí tá fazendo um monte de coisa errada. Por isso eu fico puto quando vem um cara de tão alta categoria de animação lá, de um monte de coisa foda. Fez One Piece, já fez Naruto, já fez Bleach, já fez muita coisa pica, de um monte de jeito incrível. E mesmo assim o cara me olha pra isso e diz, não, a culpa é dos fãs, tá ligado? A culpa é de vocês que estão reclamando pedindo uma coisa decente, compreendeu? Eu fico completamente pistola com um negócio desse. Como é que um cara vai lá e diz que a culpa é dos fãs, porque, não, se vocês ficarem reclamando tanto, aí os animadores vão ficar tristes, abandonar o projeto, e no fim das contas vai ficar ruim. Amigo, eu compreendo o seu ponto. Tipo, eu compreendo de verdade as limitações que a equipe inteira tem. Eu compreendo. E que também é um pé no saco ter um monte de gente reclamando todo episódio que você faz, que o negócio tá feio, tá torto, que tem uns neon chato, que tem umas rachuras lá que não tem cenário, que tem uns movimentos inteiros que não tem nenhum impacto, e blá blá blá. Eu compreendo que é chato. Mas vamos ser sinceros aqui, minha gente. Se tu não tem tempo, não tem dinheiro, não tem formas de fazer um negócio que preste, tu esperava o quê? Apanha e fica quieto, meu parceiro. Apanhar e ficar calado. Enfim, fiquei puto aqui, mas é porque também não dá pra não ficar puto, o cara reclamando que a culpa é nossa pelo treco tá feio. Senhoras e senhores, se você quiser ver minha opinião completa sobre a temporada inteira de One Punch Man, tá aí o vídeo, meu querido amigo. Porque honestamente, tá foda, cara, tá complicado.